para funcionar graças a um decreto do então presidente Lula em 2005. A emissora é financiada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista e, frequentemente, mostra programas com a participação de Lula e outras lideranças sindicais. O Jornal da Record teve acesso a um relatório da Polícia Federal que mostra que a fundação que controla a emissora repassou quase R$500 mil para a FlexBR, que pertence a Sandro Luiz Lula da Silva, filho de Lula. O documento aponta 36 pagamentos entre 2014 e 2016. A Polícia Federal descobriu que os serviços pelos quais a fundação da TVT pagou a FlexBR eram muito semelhantes aos que a própria TVT recebeu do Instituto Lula antes da Lava Jato. A suspeita é de que, com o avanço das investigações, a emissora foi usada como laranja para disfarçar repasses do Instituto do pai para a empresa do filho. Os investigadores encontraram e-mails em que uma funcionária da fundação da TVT encaminhou uma planilha com prestações de contas ao Instituto Lula envolvendo supostos serviços prestados pela FlexBR à TVT, e indicando que o pagamento à FlexBR seria da alçada do Instituto Lula. A polícia levanta dúvidas sobre o motivo que levou a TVT a fazer pagamentos para a FlexBR com recursos cobrados do Instituto Lula. Os delegados destacam ainda que é obscura a forma de como a FlexBR entregaria os serviços, já que não tinha funcionários. Para a Lava Jato, a empresa do filho de Lula apenas emitia notas fiscais frias para lavar dinheiro de propina. Além da TVT, a FlexBR recebeu dinheiro de outras empresas da família Lula, como a G4, de Fábio Luiz, o Lulinha, e a Lius, que promovia palestras de Lula. Juntas, essas empresas recebiam dinheiro da operadora Oi e de empreiteiras investigadas no cartel da Petrobras, que confessaram ter pago subornos. O Instituto Lula informou que fez um convênio com a TVT para fazer um trabalho de digitalização do acervo audiovisual da história de Lula. Sandro Luiz Lula da Silva e a TVT não retornaram às nossas ligações. Em Brasília, o repórter Luiz Fara Monteiro entrevistou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Fara, boa noite. Qual foi o tom da entrevista? Oi, Sérgio, boa noite. O ministro José Antônio Dias Toffoli, que assumiu a presidência do Supremo há um ano, destacou a nossa entrevista que quer deixar um legado de eficiência, transparência e responsabilidade. Toffoli disse também que quer desfazer o senso comum de que a justiça seria cara e que não funcionaria, mas considerou normais as críticas por eventuais decisões tomadas por seus ministros aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro, nesta entrevista, repercutiu também a disputa entre a Câmara e o Senado para fazer valer o retorno da prisão de condenados após condenação em segunda instância. Vamos acompanhar. O Parlamento tem toda a competência constitucional para alterar as normas de processo penal no nosso direito. Cabe ao Parlamento, então, debater e decidir sobre esse tema se a proposição for levada à discussão. Mas o próprio Supremo já tinha discutido. O senhor acredita que a soltura do ex-presidente Lula tornou esse tema mais político do que jurídico? Isso é uma questão que tem que ser colocada ao mundo político. Aqui o que nós julgamos foi a compatibilidade de uma norma do processo penal com a Constituição e entendemos que era compatível com a Constituição. Então se discute a mudança desse sistema. O senhor afirmou recentemente que o Ministério Público falta transparência, ao Ministério Público faltaria transparência. Baseado em que o senhor fez essa declaração, presidente? Olha, são dados da realidade. Por exemplo, existem procedimentos investigatórios que não têm supervisão judicial. Isso já foi até colocado em debate no Supremo Tribunal Federal. Veja, todo inquérito há que ter uma supervisão judicial, porque é o juiz que garante o quê? Garante os direitos e garantias fundamentais para que não haja extrapolação, para que não haja uma ilegalidade futura. Veja, o sucesso da própria Operação Lava Jato foi por quê? Porque sempre foi supervisionado por um bom juiz, que depois deixou a operação e foi ser ministro da Justiça. A supervisão judicial é fundamental. Mas o senhor fez críticas também à Operação Lava Jato. O senhor afirmou que a operação quebrou algumas empresas.
Alguns procuradores, inclusive, responderam ao senhor com veemência, dizendo que a questão seria a honestidade. Aí é a questão da leitura da manchete e da entrevista. Se você for ler a entrevista, o que eu disse sobre a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato foi muito importante para o país, desbaratou atos de ilegalidade, de corrupção. Ela colocou na prisão pessoas que cometeram ilícitos e atos contra a legislação brasileira. Aí o que eu disse? Eu disse que, embora isso tenha sido positivo, infelizmente a nossa legislação em relação às empresas não teve um suporte suficiente para salvar as empresas. Porque uma coisa é colocar aquele que corrompeu ou que foi corrompido na cadeia. Outra coisa é você destruir empregos. Outra coisa é você destruir know-how de conhecimento na área de tecnologia. Então, isso é uma questão que diz respeito à lei de leniência. E eu falava que nós estamos discutindo isso aqui no Supremo Tribunal Federal, administrativamente reunir o Procurador-Geral da República, o presidente do TCU, o ministro da Controladoria-Geral da União, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, o ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, para nós podermos fazer uma nova organização do acordo de leniência, que é o que o acordo de leniência? Para o nosso telespectador entender, é o acordo de colaboração premiada, que a pessoa faz, a empresa faz esse mesmo acordo. Esse chama-se acordo de leniência. Só que a legislação não deixou formatado bem isso. A matéria jornalística pegou essa crítica à legislação, ao formato da legislação, e disse que era uma crítica à Lava Jato, quando não era diretamente uma crítica à Lava Jato. Agora, presidente, é comum procuradores responder direto ao presidente do Supremo Tribunal Federal de uma forma tão veemente, tão dura como a gente tem visto? Olha, o Conselho Nacional do Ministério Público já puniu procuradores da República que extrapolaram na sua função. Para isso existem os órgãos de controle e de correição. E como é que o senhor analisa algumas manifestações contrárias da sociedade, de setores da sociedade, à atuação, a resultados proclamados pelo Supremo Tribunal Federal? Recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas demonstrou que quem já passou pelo judiciário, ou seja, quem já foi cliente, precisou do judiciário, na sua ampla maioria, mais de 60%, confiam no judiciário. E é curioso, porque sempre tem uma parte que perde. E mais da metade da população confia no judiciário. As críticas são normais, por quê? Porque há visões diferentes de pontos de vista. E sempre numa decisão judicial há quem ganha e quem perde. Evidentemente, quem perde não fica satisfeito. O que não é possível são aquelas críticas contra a instituição, porque elas atingem a democracia, o Estado democrático de direito. Foi por conta disso, ministro, que o senhor tomou aquela decisão de abrir um inquérito para se investigar algumas críticas feitas ao Supremo? Sim, porque aquele inquérito demonstrou, inclusive, que essas críticas não vinham de pessoas, vinha, na verdade, de computadores. Era aquilo que eu costumo dizer que foi colocado nos escritos e na obra de Hannah Arendt, que quando você reproduz mentiras, não é que você quer que as pessoas acreditem nas mentiras, mas que elas não acreditem em mais nada. Então, isso que ocorre, e isso não é uma questão do Brasil, não. Veja aí o que a imprensa, o que vocês têm divulgado sobre o que ocorre mundo afora, a respeito de embates que existem e que as redes sociais muitas vezes são usadas também para deturpar informações, para combater aquilo que era não uma crítica, mas um ato lesivo à democracia, que foi aberto um inquérito em defesa da instituição. E quando se faz críticas, ministro, a um suposto ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, procedem essas críticas ou isso incomoda o senhor? Não procede a crítica, porque nós temos uma Constituição muito extensa que trata sobre tudo. Então, qualquer política pública feita pelo Executivo, qualquer lei feita pelo Congresso é questionada aqui pelo próprio mundo político. Então, não há que se dizer que há um ativismo do Judiciário ou uma politização do Judiciário. O que há é uma judicialização da política. O melhor era que as questões fossem resolvidas no âmbito do mundo político. Congresso Nacional, Poder Executivo, agências reguladoras. A sociedade não pode jogar todos os seus problemas para o Judiciário. O Judiciário tem que ser aquela última solução, a solução de conflitos para a pacificação.
Aquilo que pudesse ser resolvido fora do judiciário, tanto melhor. O senhor disse que quer deixar um legado de eficiência, transparência e responsabilidade. Está conseguindo? Penso que sim. No Conselho Nacional de Justiça, para todo o Poder Judiciário, nós estamos estabelecendo os bancos de dados nacionais sobre todos os números de processos. Conseguimos diminuir mais de 1 milhão de processos no ano de 2018. Aqui no Supremo Tribunal Federal, diminuímos em 20% o acervo. Nos últimos 22 anos de história do Supremo, é o menor acervo, com 30 mil processos. Julgamos e decidimos nesse ano mais de 114 mil casos. Não há Suprema Corte que julgue tanto. E isso com transmissão pela TV, isso com transmissão pela rádio, isso com transmissão pela internet. Transparência maior não há. Alguns ministros dizem que ouvem o clamor da sociedade na hora de julgar um assunto polêmico ou importante. Em outras ocasiões, dizem que a questão é simplesmente jurídica, que não há uma atenção ao que as ruas pedem ou reclamam. Como é que funciona a decisão de um juiz para assuntos tão importantes e polêmicos? Eu posso responder por mim. Eu já disse claramente e várias vezes em público, o juiz não pode ter desejo. O juiz é um cumpridor da Constituição e das leis. Cumprir a Constituição e as leis é cumprir a vontade popular. É cumprir o que está dito pelas ruas através dos seus representantes eleitos que elaboraram a Constituição e que dia a dia elaboram as leis do país. Ministro, alguns críticos dizem que o senhor tem um acesso muito intenso com o Poder Executivo, sobretudo com o presidente Bolsonaro. Outros dizem que o senhor ainda tem ligação com um determinado partido político. Como é que o senhor encara, como é que o senhor ouve essas críticas? Com naturalidade, com naturalidade. O juiz ele é imparcial, ele dialoga com todo mundo, ele conversa com todo mundo. O que é importante para o juiz é decidir, como eu disse, sem desejo, de acordo com a vontade do povo, que essa vontade do povo ela está objetivada aonde? Na Constituição e nas leis do país. E aí, na relação dos poderes, é a harmonia, que é um comando da Constituição. E que balanço que o senhor faz de 2019 aqui no Supremo, ministro? Um ano de uma produção intensa. Nós tivemos mais de 17 mil decisões colegiadas, 20% a mais do que no ano passado. Isso mostra um esforço coletivo de todos os gabinetes. Não há Suprema Corte em nenhum outro país do mundo que julga tanto, que trabalha tanto, que enfrenta tantas questões das mais diversas áreas. Como se diz aqui, a gente vai do parafuso ao satélite, ao foguete. Nós temos que analisar tudo, decidir milhares de processos e nós entregamos essa pacificação social. O balanço é muito positivo. Nós estamos no momento em que nós enfrentamos grandes questões, pacificamos grandes problemas e o Brasil está pronto e apto para continuar num crescimento. Nós precisamos de um ano de 2020 que cumpra os objetivos da República Federativa Brasileira que estão descritos no artigo 3º da Constituição. Diminuir as desigualdades sociais, diminuir as desigualdades e acabar com as desigualdades sociais e regionais, ter uma sociedade que seja solidária, fraterna, justa, sem preconceito de raça, sexo, etnia, qualquer tipo de discriminação. É isso que nós precisamos. Que 2020 seja este ano de realizações. O ano vai começar com um aumento na passagem no transporte público em São Paulo. Vamos ao vivo então com Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Qual vai ser o valor da nova tarifa? Oi, Sérgio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A passagem de metrô, de trem e de ônibus vai custar R$ 4,40. É 10 centavos a mais do que é cobrado hoje. O novo valor passa a valer a partir do dia 1º de janeiro. O reajuste, Sérgio, é de 2,33%. Em nota conjunta, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado disseram que esse valor está abaixo da inflação prevista em 2020. E os passageiros, as regras para os passageiros que têm desconto na passagem ou também não pagam continuam as mesmas. Mais de 8 milhões de usuários utilizam as linhas de metrô e de trem da capital e da região metropolitana. E quase 9 milhões usam os ônibus da capital. Sérgio. Obrigado, Giovana. Bom descanso. A Câmara Municipal de São Paulo decidiu inovar na maneira de se comunicar com a população. A partir desta sexta até 12 de janeiro, a fachada do Palácio Anchieta vai se tornar um telão. O objetivo é prestar contas e fazer um balanço institucional das ações da Câmara. As projeções vão começar às 7 da noite e podem ser vistas do Vale do Anhangabaú,
e por quem passa pela região do Viaduto do Chá e da Praça da Bandeira. A partir do ano que vem, o FIES, o Financiamento Estudantil, vai exigir uma nota mínima de 400 pontos na redação do Enem. Vamos até Belo Horizonte falar com a Regiane Moreira. Regiane, boa noite. O que ficou definido pelo Ministério da Educação? Oi, Sérgio, boa noite. Essa foi a principal mudança anunciada pelo governo. Até hoje, bastava não tirar 0 na redação para ter direito ao financiamento em instituições privadas. E continua valendo a regra de nota média mínima de 450 pontos nas provas objetivas do Enem. Mas, dependendo do curso pretendido, a nota de corte exigida é maior. O MEC também confirmou a possibilidade de redução das vagas ofertadas a estudantes em condições socioeconômicas mais vulneráveis. Em 2020, serão 100 mil vagas, mas pode cair para 54 mil nos próximos anos, se não houver alteração no quadro econômico. Sérgio. Tomara que isso não aconteça, Regiane. Obrigado. A Advocacia Geral da União evitou que o governo federal gastasse mais de 6 bilhões de reais em dívidas judiciais de estados e municípios, isso em 2019. Eu volto a Brasília, então, com o Luiz Fara Monteiro. Fara, quais são os detalhes dessa disputa na Justiça? Sérgio, os estados de Goiás, Santa Catarina, Bahia e mais 2 municípios do Rio Grande do Sul recorreram à Justiça para obrigar o governo federal a pagar os precatórios, que são dívidas judiciais. Somando todos esses precatórios, chegamos a esse valor de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Os estados alegaram que a União deveria oferecer uma linha de crédito especial para quitar esses precatórios. Mas a Advocacia Geral da União recorreu aqui, alegou ao Supremo Tribunal Federal que a lei prevê que os estados e municípios precisam comprovar que tentaram fazer os pagamentos com recursos próprios. E aí ganhou a ação. Uma emenda constitucional determina que essas dívidas devem ser quitadas por estados e municípios até dezembro de 2024. Sérgio. Obrigado, Fara. Hora do comentário de Augusto Nunes. Augusto, boa noite. Boa noite, Sérgio. Qual o tema de hoje, Augusto? Bom, o Jornal da Record noticiou nesta quinta-feira o aumento da participação do sobrenome Lula da Silva no faroeste produzido pela Polícia Federal e protagonizado pelo chefe da família. Na semana passada, haviam entrado em cena o primogênito Fábio Luiz, o Lulinha e 3 amigos, os Luletes, Jonas Suassuna, Fernando Bittar e Calil Bittar. A reportagem exclusiva da Record TV incorporou ao elenco o filho Sandro Luiz e o enteado Marcos Cláudio, fruto do primeiro casamento de Marisa Letícia. Detalhes do enredo avisam que filhos e amigos têm tudo para fazer bonito. Eles atropelam o Código Penal com desenvoltura de quem aprendeu a delinquir como um campeão da bandalheira. Para combinarem a execução de maracutaias, por exemplo, filhos e amigos usam um grupo de mensagens. A história é apimentada por empresas que contrariam a lógica capitalista. Algumas são fantasmas, como a FlexBR, pertencente a Sandro Luiz. Embora não tenha um único funcionário, vive fazendo negócios tão lucrativos quanto misteriosos. Outras empresas são reais, como a G4, de Fábio Luiz, mas parecem coisas de ficção. Essas empresas se alimentam mutuamente com movimentações financeiras sempre inexplicáveis. Enfim, são vários casos de polícia que se fundem num único roteiro muito mal costurado. Lulinhas e Luletes demoraram a chegar, mas chegaram para ficar até o final. Tomara que, como nos velhos faroestes, o final seja infeliz para os vilões. Augusto, boa noite. Boa Bom noite, fim de semana. Sérgio. Bom fim de semana. Brasil e China anunciaram o lançamento bem-sucedido do 6º satélite da parceria espacial entre os dois países. A nossa correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy, tem as informações. Cíntia, boa tarde.
Boa noite, Sérgio. O lançamento do satélite Cybers 4A foi da base de Taiyuan, na China, e foi acompanhado pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O satélite foi desenvolvido por cientistas chineses e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, o INPE. O projeto custou cerca de 190 milhões de reais, valor dividido entre os dois países. Ele vai ajudar no monitoramento da Amazônia, no controle a queimadas e ao desmatamento e na coleta de informações para a agricultura. O satélite foi programado para dar 14 voltas ao redor da Terra por dia e tem vida útil de pelo menos 5 anos. Sérgio. Bom fim de semana, Cíntia. A França multou a Google em 680 milhões de reais por abuso de publicidade. De acordo com a agência reguladora, a gigante de tecnologia não explica com clareza as regras de remuneração. A ferramenta de propaganda do Google costuma exibir publicidade relacionada às pesquisas do usuário e depois repassa para os sites parte do lucro com os cliques nos anúncios. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7 da manhã. Boa noite.